Boa noite, amigos. Bom dia também, né? Bom dia, boa noite para amigos do Radar BO Notícias. Bom dia para quem vai nos ouvir no programa Iguaçu Notícias amanhã de manhã. E primeiramente eu queria deixar um abraço aqui para o Edio Rosseto, com saudade do Edio, né? Tá passando um período aí de férias, já tá ficando tudo legal, logo vai estar junto conosco. Abração, viu, Edio? Você faz muita falta, rapaz. Então volta logo aí, que nós precisamos de você, tá bom? Um abraço, ó, coração para você. Então, eu queria fazer uma recapitulação do que aconteceu essa semana. Essa semana foi uma semana agitada com relação daquela possibilidade que houve. Na verdade, uma mensagem que o governo do estado enviou para a Assembleia para acabar com o programa de irrigação noturna, energia elétrica noturna, que beneficia mais de 11.600 mil produtores, né? 11.600 produtores, 11.700 produtores, que tem um desconto de 60% na tarifa noturna do período noturno, né? Das 9h30 às 6 da manhã. Então esse assunto foi o assunto da semana. Houve uma mobilização grande dos produtores rurais. Nós tivemos uma participação ativa, juntamente com o ex-governador Orlando Pessutti, que foi secretário da época, quando implantou o programa aqui na Santa Helena Velha, aqui em Santa Helena, chefe do núcleo na época. Então eu entendo muito bem a importância desse programa, o quanto ele representa agora, justamente agora que o custo de produção para produtores de suínos, produtores de aves, produtores de peixe está tão alto. Então, essa situação foi revertida em partes, né? Gerou dúvida. Eu gostaria de pedir, viu, Marcão, para que você colocar aí no rodapé da minha apresentação o site safrasoestepar.com.br, porque tudo isso tá sendo dissecado lá. Essa entrevista aqui, essa matéria que a gente roda aqui também vai lá para o site, para as pessoas ficarem bem esclarecidas. O que aconteceu? Teve dúvidas? Teve duas dúvidas. Foi mantido, né? Foi mantido o incentivo da irrigação noturna, da energia elétrica noturna, né? Eu vou falar o nome do projeto corretamente aqui, porque na verdade o projeto mudou de nome. Era irrigação noturna, aí houve uma mudança para tarifa rural noturna, mas na verdade é o mesmo projeto. E o que acontece? Existe dúvidas porque aqui ele diz o seguinte: o desconto previsto na tarifa rural será mantido até o limite de 4.000 kW mês. Só que tem uma coisa, tem produtores que dizem que fazem parte desse programa e que consomem mais. Quem consome acima disso, segundo a nova mensagem, deverá ser pago o valor integral. Então existem algumas reclamações. E as outras reclamações é o seguinte: são 11.700 produtores beneficiados, mas tem mais 20 mil, 30 mil, 40 mil querendo participar e que, segundo a lei, tem os mesmos direitos. Então eu acredito que isso aí vai longe ainda, né? Esse é um assunto que nós estamos ainda brigando, lutando, já conseguimos aparar algumas arestas, existe uma mobilização aí de muitos deputados, mas sobretudo dos produtores rurais, né, que são os maiores interessados, e partiu um movimento muito grande de Palotina. Quero parabenizar o Edmilson lá, um valente, né, produtor de Palotina, que não deixa a peteca cair não, e se não lutar, né, tem que lutar mesmo, que eu também acho, sou da mesma opinião, que no momento desse de angustiante, de custo alto, você perder um benefício dessa magnitude realmente arrebenta com muitos produtores, certo? Esse é um assunto, vamos deixar para lá. Podemos prosseguir com ele na próxima semana, mas agora vamos entrar no outro assunto, que é um assunto que eu acho muito interessante. Alguns dados foram divulgados essa semana pela Reuters e pelo IBGE e pela Conab. Eu queria fazer alguns comentários. Um deles é sobre o aumento do abate de suínos que houve no Paraná. Cresceu o abate e exportação também no Paraná, em Santa Catarina, né? Devido demanda chinesa. Aí surge uma pergunta: essa demanda persiste? Continua?
continua, o consumo continua, quer dizer, o que é fundamento, continua, e continua o consumo de milho também. Consumo de milho e consumo de soja. Então, essa é uma situação. A outra situação é boa, a boa notícia é que choveu aqui na região, os produtores estão felizes. Mas quando a Conab veio com o número agora, esse número é interessante, eu queria comentá-lo, porque eu venho dizendo lá de trás que devido a todos os problemas que nós tivemos com a safra de milho, nós não iríamos produzir 110 milhões de toneladas de milho. Não iríamos, mas a Conab manteve esse número, manteve por longo tempo, e todo mundo acreditando que nós iríamos ter essa quantidade de milho. Hoje, então, o último relatório que chegou agora, essa semana, a Conab dá conta que a nossa produção não passa de 102 milhões. Eu dizia que ela não passava de 100. Você some isso aí, as exportações que estão crescendo. Embora a previsão de exportações da Conab, elas sejam ainda tímidas, mas ela começa a crescer agora em novembro, em dezembro, até janeiro, né? Pode bater naqueles 42 milhões de toneladas que nós exportamos no ano passado? Olha, eu acho um pouco difícil, mas não vai ficar muito longe. Certo? Não vai ficar muito longe. Então, mas veja bem, hoje a Conab trabalha com uma expectativa de 102,6 milhões de toneladas e coloca no mesmo relatório que os estoques vão ser menores. Está aqui os dados, essas são informações que estão aqui, os dados, os estoques de milho vão ser menores, os estoques de soja vão ser menores, a safra de soja, ela vai ser até uma safra boa, mas com estoque menor, porque nós já exportamos tudo que nós tínhamos que exportar, certo? Então, eu fico pensando aqui, né? Estoque de soja deve ficar nos níveis mais baixos de todos os anos, o ano ou no próximo ano. Mais baixo que esse ano ainda. De milho também, certo? De milho também. Então, vamos comentar um pouco sobre isso daqui. Isso são dados, está aqui. Tá, então se os estoques vão ser menores ainda, menores do que esse ano, e essas informações são bem claras, eu só não vi aqui uma informação. Devido a isso, nós vamos nos preparar melhor com relação ao abastecimento tanto de milho quanto de soja no próximo ano. Porque está tudo se encaminhando para que nós tenhamos uma demanda maior para produzir carnes, para exportar carnes, para exportar grãos. Aqui fala-se numa exportação de soja maior que esse ano. Está aqui. Mas me diz uma coisa, qual a estratégia que nós temos com relação ao nosso abastecimento? Por que eu digo estratégia? Porque nós temos instrumentos para isso. Nós temos instrumentos para termos um estoque regulador, para suprir as necessidades, sobretudo dos pequenos produtores, no momento de angústia, no momento difícil. Isso não foi feito. Agora, esse ano, não aconteceu nada disso, não foi feito nada disso. Nós estamos atravessando um deserto de grãos, para quem precisa de grãos. A Conab não lançou mão das políticas que existem para você comprar o produto e ter estoque suficiente para, não vou dizer para resolver todos os problemas, mas para amenizar os problemas com relação ao abastecimento. Isso não foi feito, isso foi um pecado, porque essa política existe depois da Revolução de 64, quando foi criada a COBAL. Isso já existe faz tempo, porque isso tem a ver com segurança alimentar, que é um assunto que eu vou dar prosseguimento logo em seguida, que é um outro problema sério, que tem a ver com segurança alimentar e que, na minha opinião, tem algumas políticas erradas que estão sendo feitas com ela. Então, a primeira política é você se abastecer. Insumos básicos, soja, milho, principalmente, nós não podemos nos descuidar, porque esse é insumo básico para produzir carne, para produzir óleo, e vai bater lá na prateleira do consumidor, certo? Então nós não podemos, e nós temos políticas disponíveis para isso. Mas aí vem aquela pergunta, mas não tem dinheiro, nós estamos num país que não paga as contas. Você arrecada, você tem déficit primário, você não paga
o custo e nem o investimento. E ainda sobra uma dívida. Você não paga o juro da dívida. Isso aqui é o país do déficit nominal. É quando você não paga o primário, ou se você paga parte do primário, mas não paga o juros. Você tem déficit nominal. Então não se fala nem em déficit primário, mas se fala em déficit nominal, que é a conta de juros. Então nós não temos como investir na produção. Nós não temos como fazer estoque regulador. Só que tem uma coisa... Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. O que está trazendo retorno, divisa, o que está funcionando nesse país é o agronegócio. Tem muita coisa que não funciona no Brasil. Mas o agronegócio funciona e dá resultado. Então tem que ter dinheiro para isso, tem que ser tirado de algum lugar. Tem muita gente em Brasília. Tem muito salário alto em Brasília, tem muito privilégio em Brasília. Não vi corte de privilégio, se fala em corte de privilégio. Aliás, se fala em aumento de juros. É o assunto que eu vou entrar agora. Aumento de tributo. Agora, os preços dos alimentos estão aumentando. E então nós temos que aumentar a taxa de juros. Tem um outro assunto legal aí, que está na agência Reuters, hein? Agência Reuters, que... Olha que absurdo, que o dólar caiu porque houve uma sinalização. Isso está na agência Reuters hoje, quem quiser ler, leia hoje. O dólar caiu, vem caindo, porque o governo brasileiro sinalizou com um pequeno aumento na taxa de juros, devido ao risco da inflação dos alimentos. Então é o seguinte, se você aumenta a taxa de juros, em tese, os investidores que investem na bolsa, no mercado de capitais, ficaram eufóricos. Eu tenho que rir. Ficaram eufóricos, e aí o dólar caiu, e eles foram para a bolsa. Meu Deus, o que é isso? Isso não é verdade. Isso acontece quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros. Se eles aumentarem lá em 0,20%, 0,1%, 0,2%, os investidores vão para lá. Saem daqui e vão para lá, migram para lá. Por que eles migram? Porque é mais seguro investir, ganhar menos num país onde eles sabem que vão receber, que não vai ter calote nenhum, porque o Brasil não inspira confiança. Devido a um cenário político turbulento, um país que tem um cenário político turbulento, devido a não pagar a dívida pública, a não ter dinheiro para investimento. Então esse é um país que não inspira confiança. Os Estados Unidos é rico, pode até ter lá. O Brasil se aproxima esse ano de um déficit nas contas públicas, perto do PIB, de 90%, perto de 100%. Os Estados Unidos é mais de 100%. Só que tem uma coisa, eles têm como refinanciar essa dívida. Eles têm como, por exemplo, pegar recursos a longo prazo, dá tempo de pagar, dá tempo da economia se reabastecer. Não é o caso do Brasil. O Brasil, os títulos são negociados no curto prazo. Você tem que resgatar no curto prazo, porque não existe confiança. Então não façam essa comparação. Não sei se estou sendo claro. Tem que ouvir que a taxa de juros vai aumentar para conter a inflação. Então vamos lá, a inflação dos alimentos. Nós estamos voltando lá nos anos 80, nós temos que conter a inflação através do aumento da taxa de juros, porque a demanda está gerando inflação. Que demanda? De um país que só cresce o desemprego? Só cresce o desemprego? Que demanda é essa? Existe uma inflação, talvez, por força da oferta. Mas se existe por força da oferta, é porque está faltando estímulo. Estímulo. Quando eu digo que o governo deixou de investir em estoque regulador, os preços dos alimentos aumentaram a partir do momento que os produtos básicos, soja, vamos esquecer,
Soja e milho são produtos básicos para produzir todo tipo de alimento que vem em seguida, carnes, óleo, energia. São produtos hoje líquidos no mundo, alta liquidez. O que é líquido? Porque some rápido, porque o mundo demanda muito, cresce muito o consumo. Então nós temos problemas ali na oferta e nós temos que trabalhar melhor a questão da oferta. E como nós trabalhamos melhor a questão da oferta? Nós temos que nos precaver para preservar quem? Preservar quem produz, que vai produzir mais. E sobretudo quem é pequeno, que não tem dinheiro para comprar uma saca de milho a quase R$70, que estava aí esses dias atrás, que agora está caindo, e os produtores estão me perguntando, poxa, por que está caindo? Está caindo porque a gordurinha do dólar está sendo queimada com as boas novas, com as informações que vêm sobre tudo que vem acontecendo com relação às vacinas que estão chegando para resolver o problema sério do mundo, aí sim, que é da pandemia do coronavírus, que é a medida do momento, que nós possamos nos avançar e as informações chegam, olha, esses problemas vão ser resolvidos pelo menos daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Vamos dizer que as notícias davam conta que esses problemas seriam resolvidos daqui a 7 meses. E agora não são 7 mais, são 3, são 4. Essas informações que nos chegam dessas vacinas, dessas possibilidades de se iniciar esse processo, não só na Europa, mas nos Estados Unidos aqui, essas informações animam o mercado, criam entusiasmo no mercado, e o dólar, que é o contraponto, perde importância diante desses investimentos. Aí sim, no Brasil também, no Brasil e em todo ao redor do globo. Agora dizer, vamos aumentar a taxa de juros. Ministro Paulo Guedes, aumentar a taxa de juros para conter demanda aqui no Brasil, Paulo Guedes. Quer dizer, não tem cabimento. E que taxa de juros? Que ela é básica de 2%, mas não tem banco nenhum que cobra taxa de juros de 2% ao ano. Desse consumidor aí do varejo, que está aí na rua, sofrendo, trabalhando, lutando. Só Deus sabe como está lutando. Então nós temos que fazer essa crítica. Então eu vou encerrar dizendo que nós vamos ter sim uma safra complicada menor, uma segunda safra de milho mais complicada ainda, provavelmente menor do que essa, que se falava que era 110, hoje se fala 102, e eu digo que ela não é nem de 100. E as exportações não são 34 milhões também, não vão ser mais. Vão ser mais. Então nós temos que nos preparar agora. Eu fico falando no ano que vem, mas nós estamos já em dezembro. Chegando na metade de dezembro. E eu tenho que ler um relatório que fala de números. Nós vamos ter uma safra menor, nós vamos ter um estoque menor, mas e daí? E daí? Quais são as ações? Nós vamos chegar no ano 2021 com as dificuldades maiores ainda, necessitando desses insumos, com custo altíssimo, puxando a perna do produtor. E é papel do governo zelar por isso, e existem instrumentos para isso. E existem profissionais que estão pensando nisso e ganham muito bem para isso, lá em Brasília. Então nós não podemos passar o ano 2020, o ano 2021, igual ao 2020. Até porque nós temos uma boa expectativa que essa pandemia ela começa a ser controlada, a demanda cresce, a demanda mundial pode ter um boom, nós vamos ter que produzir, logicamente, muito mais, e vamos ter que ter custo adequado para isso. Então nós não podemos perder tempo, nós já temos que estar trabalhando. Essas informações que chegaram para mim aqui, esses números estatísticos, a produção é X, o consumo é Y e os estoques vão ser menores.
essas informações não bastam. Nós precisamos saber o que vai ser feito para que o ano de 2022, os problemas que ocorreram em 2021 e que foram alertados lá no início de 2020, inclusive a questão do milho foi alertado, nós alertamos, só pegar as gravações, que esses problemas não ocorram e que os produtores, eles tenham condição de produzir com uma leveza maior, com menos preocupação, porque eles já vão ter muita preocupação para saber se vão produzir, porque a safra de soja teve problemas, está tendo problemas ainda no Brasil, e nós vamos ter problemas também na safra de milho, porque o atraso vai ser imenso, e isso significa um risco muito maior ainda. Então o produtor vai ter que fazer a parte dele. E o Estado tem que fazer a sua parte, dando uma condição de infraestrutura mínima para que o produtor tenha tranquilidade de produzir. Por hoje é isso, meus amigos. Até a próxima semana. Bom final de semana a todos.